praticamente dividiu o país, né? Ele assume com uma inflação de 80% ao mês, quer dizer, é uma coisa, realmente é um desafio, e aí ele lança aquela famosa frase dele que ele só tinha um tiro. Um rifle na mão e apenas com uma bala nesse rifle. E nós temos que acertar esse tiro de modo a liquidar a inflação. Ele simplesmente faz um confisco de todos os ativos financeiros do país, né? Ele confisca tudo. E deixa todo mundo com 50 cruzeiros, né, na época. No caso do plano Collor, é bom lembrar que ele nos trouxe uma certa tranquilidade quando ele acusava o Lula de que se o Lula ganhasse as eleições, era o Lula que ia fazer ia pegar o dinheiro da poupança do povo. Então, como ele ganhou, as pessoas que viviam de poupança, que tinham poupança, que aplicavam na poupança, ficaram tranquilos. O instante ontem vivido por toda esta nação e dá a real dimensão desse momento histórico que todos nós compartilhamos. Hoje, como cabe ao governo eleito, adotamos as medidas prometidas no decorrer da campanha eleitoral. Na verdade, precisa ficar claro o seguinte, que nós temos uma moeda, que é uma moeda velha, contaminada, que nós queremos isolar. Essa moeda, esses depósitos vão ficar lá parados no Banco Central, rendendo correção monetária. E temos uma outra moeda que vai começar a circular na economia, que é o Cruzeiro, e que vai garantir um certo nível de transações que nós entendemos que é compatível com uma inflação mais baixa. Na verdade, só estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai fazer uma prioridade, ela vai fazer uma orçamentação. E é bom que as pessoas se lembrem que não foi só da poupança, você confiscou conta corrente, quer dizer, você confiscou o dinheiro das pessoas sem aplicação nenhuma, o que estava lá dentro da conta, você não podia pegar. Então isso criou uma situação no Brasil que foi uma situação, quem viveu aquela época sabe, foi uma situação de dramas pessoais inacreditáveis. Eu vi gente doente, gente que perdeu a voz, gente que morreu do coração, gente que ficou miserável, ficou pobre até hoje, gente que perdeu sua empresa até hoje. Tem marcas profundas nas pessoas. A grande, até beleza, eu diria, desse plano, eu diria o seguinte, que exatamente esse mecanismo de oferta de moeda à economia, que é um mecanismo absolutamente não usual na história até da humanidade, eu diria, o Banco Central vai poder regular. Então, se nós sentirmos que a liquidez está muito apertada e que isso está gerando uma série de problemas, nós aumentaremos a oferta de moeda. Se sentirmos que não, que está equilibrado, que a economia se acomodou, os preços baixaram, a economia se acomodou àquele nível de transações, nós ofereceremos menos moeda. Teve um fato que aconteceu, um cidadão, ele ameaçou se matar na entrada do gabinete do ministro da Fazenda. Era a ministra Zélia Cardoso de Mello, né? Entre as muitas experiências que o Brasil sofreu em matéria de combate à inflação nos últimos 15, 20 anos, a pior, sem dúvida nenhuma, foi o Plano Collor, que foi uma barbaridade, uma selvageria, eu diria, né? Porque houve um confisco generalizado de ativos monetários, o governo demonstrou na época um despreparo completo em termos de diagnóstico, medidas, né? Eu me lembro na época o Fidel Castro opinou sobre o assunto e quando soube o que tinham feito no Brasil, ele disse, eu em Cuba nunca fiz isso, nunca cheguei a esse ponto, né? Foi um radicalismo muito mal pensado que acabou danificando bastante a economia brasileira e bastante a credibilidade dos brasileiros nas aplicações financeiras no Brasil. O mistério da reunião noturna foi logo desvendado. No gabinete do presidente, a ministra demissionária se encontrava com o sucessor dela, o embaixador Marcílio Marques Moreira. Uma conversa rápida sobre economia, agradecimentos do presidente pela colaboração, um aperto de mão e um afago na cabeça. Terminava assim a missão da ministra Zélia no governo. O ministro Marcílio imediatamente também voltou com a história de
arroz com feijão, só que tinha outro nome agora. Planos é uma besteira, planos não devem ser feitos, isso é coisa sem sentido nenhum, precisamos fazer a política econômica ortodoxa e acabou-se, etc. E a inflação estava em 20% ao mês, em dezembro de 1991. E o Marcílio faz um acordo com o Fundo Monetário Internacional formal, escreve, assina, etc. Vamos fazer um grande ajuste fiscal. Não precisava, o Collor já tinha feito o grande ajuste fiscal. Vamos continuar esse ajuste fiscal. Vamos fazer um grande aperto monetário. O Collor já tinha feito o aperto monetário, mas agora esse aperto monetário vai ser, vamos fazer uma enorme elevação da taxa de juros, acordada com o FMI, naturalmente. O que aconteceu um ano depois? Com este maravilhoso plano ortodoxo, não tinha mudado, quer dizer, um custo brutal e nenhuma vantagem, nenhum resultado. Os Trapalhões no País das Maravilhas, uma comédia pastelão. O rei das cuecas! Eu tenho a força! Quem tinha ontem 50 mil cruzados pode ir ao banco e sacar 50 mil cruzeiros. Não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Eu preciso de dinheiro. Um pedaço se converte-se em cruzeiro, outro pedaço ficou em cruzado. Esse plano, ele é imexível. Coisas não são tão fáceis assim. Não são simples. Esse ponto está complicado, não fica, a gente explica. Eu vim para confundir e não para explicar. Alô, alô, abriu Brasil. Quero ver o coral. Jacarezinho. Avião. Jacarezinho. Avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. E vou levar até o fim, custe o que custar, doa a quem doer. A bandeira da luta contra a corrupção. Eu afirmo que isso é mentira. Fica tranquila que também para você vai sobrar alguma coisa. Cuidado, senta! Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Vampiro brasileiro. Vamos mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Não me deixem só. Eu preciso de você. Muda o governo, né? O nosso Itamar Franco, né? Que eu considero um presidente importante no Brasil e um patriota, né? Ele não sabia nada de inflação. E ele, então, o que fez? Ele nomeou um ministro da Fazenda. Esse ministro da Fazenda não resolveu o assunto, ele demitiu o ministro da Fazenda. Nomeou outro. Não resolveu, demitiu esse ministro. Nomeou outro. Estava nos Estados Unidos, quando o presidente Itamar me chamou pelo telefone para dizer que ele ia mudar o ministro. Por favor, presidente, não faça isso, mantenha o seu ministro aí, que está fazendo um esforço. Não sei o quê, não vai dar certo. Eu digo, bom, mas você não tome nenhuma decisão sem falar comigo, porque eu estou bem como ministro do exterior, eu não tenho aspiração de ser ministro da Fazenda e tal. No fim do dia, no fim da noite, estava num jantar na casa do embaixador, ele me telefonou, ajudante de obras, que não precisava mais falar comigo. E no dia seguinte de manhã ele já me tinha nomeado. Nomeou, assim, eu virei ministro da Fazenda. Aí ele remontou a equipe original, que era Pérez André, Baixa, aí Pedro Malan, Chico Lopes e tal. Juntou todo esse pessoal de novo, aí com gente nova no pedaço, como Gustavo Franco, e Winston Fritz e tal. E aí, ao contrário dos demais presidentes e dos demais ministros, o Fernando Henrique tinha uma boa compreensão, sabia exatamente, entendeu todo o espírito do plano. O Itamar não entendeu, por exemplo. Até o último minuto, o Itamar queria que tivesse congelamento. E o pessoal do plano dizia que queria morrer, mas não fazia congelamento. Naquele momento, a sociedade brasileira já tinha entendido, né, que a inflação era um jogo de soma menor que zero. Quer dizer, quando eu fiz o plano Bresser, por exemplo, não havia essa ideia no Brasil. Quando eu falei quando eu cheguei no Ministério da Fazenda e falei em fazer ajuste fiscal, quer dizer, o PMDB, que era o meu partido na época, ele formou-se um grande movimento dentro do partido para me expulsar do partido, porque eu queria fazer ajuste fiscal. Havia setores do meu próprio partido no Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano.
e que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque viria a eleição depois e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível, né? Você não tinha como, a desordem era muito grande, você não tinha informação de nada. Quando foi feito o cruzado, na verdade, isso em 86, a gente nem tinha controle das contas públicas. Não é que se gastava demais, a gente não sabia quanto gastava, não tinha controle. Então, o déficit público era mascarado pela inflação. Então você não tinha noção exata do tamanho do buraco. O Brasil tinha um desequilíbrio fiscal muito maior do que parecia, porque a inflação ajudava a escamoteá-lo. A inflação é um enorme véu, é uma poeira, um zumbido. Isso, não sabia exatamente o que era. Exatamente isso. Sabe por quê? E a razão era simples. Era porque quando você tem uma inflação de 2.000%, 2.500% ao ano, 30%, 40% ao mês, se você, um governador, ou um prefeito, ou a União, atrasa a liberação de uma determinada verba por, digamos, 15 dias, 30 dias, ela reduziu em termos reais aquela verba em 20%, 30%, 40%. Então parecia que você olhava as contas fiscais no final de um ano, parecia que elas não estavam tão mal assim, mas na verdade elas não estavam tão mal assim porque a inflação havia permitido esse processo de corrosão dos gastos nominais em termos reais, e havia um pouco mais de indexação de receitas do que de gastos. Estava bem a economia, 92, 93, 94, foram anos muito bons do crescimento econômico, apesar da inflação. O problema da inflação não é que ela impede o crescimento, crescimento é uma coisa vazia, crescimento para quem? O povo não, o povo estava sofrendo, porque não tinha, as empresas estavam ganhando, tinha taxa de lucro bastante elevada. Só que eu, como ministro do exterior, ia para o exterior e dizia isso, ninguém acreditava por causa da inflação. Mas a economia está dando resultado, ninguém acreditava. Com razão, porque são resultados à custa de distorções, né? O salário mínimo, no mês que antecedeu a minha ida para o Banco Central, em agosto de 1993, era 4.638.900 cruzeiros, que era a moeda da época. Esses 4.638.900 cruzeiros tinham um poder de compra equivalente a umas 65 URVs, na época que o salário... Mostrar que o número de milhões ou de algarismos em que o salário se expressava não queria dizer muita coisa. O que importa sempre é o poder aquisitivo, né? O poder de compra de um determinado salário, que é tanto maior quanto mais sob controle está a inflação e o trabalhador sabe que tem a preservação do poder de compra do seu salário. Aí, vamos dizer, começa o pesadelo. Tá? Quando o pesadelo começa, é certo também dizer que começa um aprendizado sobre o que está acontecendo com o Brasil, o que há de errado com o Brasil. Não temos como é guerra civil, furacão, maremoto, ser um país abençoado, como é que pode ter inflação de 80% ao mês? E nós tivemos aí, sei lá quantos congelamentos, 4 pelo menos na minha conta, todos fracassados. Nós tivemos que sofrer esse tanto de tentativas fracassadas de curar a nossa infecção com um banho frio para aprender que tinha sim alguma coisa de errado com o Brasil. E quando a gente adquire essa consciência, é mais ou menos ali na altura do real. Começamos criando o chamado PAI, Plano de Ação Imediata, que era um pouco arroz com feijão. Quer dizer, vamos segurar o orçamento, vamos cortar o orçamento para 50% dos gastos, vamos, enfim, tomar certas medidas de recomposição da verdade fiscal, vamos produzir para o ano seguinte, foi em 93, para 94 um orçamento mais realista, orçamento de verdade, vamos chamar tapar os ralos, que era do desperdício, que era muito grande mesmo, né? Na inflação você nem sabe quem roubou, quem não roubou, aquilo é uma confusão imensa, né? Aproveita muito os malandros, né? E liberar ou não liberar verba é uma coisa terrível, porque se quando libera depressa é vantajoso, quando você atrasa não é, então isso dá margem à intermediação. Era um clima muito, muito negativo. Claro que nós tínhamos muito medo e sabíamos que não dependia da nossa convicção, dependia de todo o entorno dentro do qual nós estávamos trabalhando.
Começa com o ministro Fernando Henrique, que era o 4º ministro do presidente Itamar. Os 3 anteriores saíram em condições complicadas. Nós estávamos há 1 ano e meio de eleições, quer dizer, tudo parecia